Lentes intraoculares multifocais. Após uma cirurgia de catarata moderna, o ideal é que o paciente não dependa de óculos, nem para longe, nem para perto. Isto é conseguido se for introduzido um cristalino que tenha ótica apropriada, chamado de cristalino multifocal, dos quais o mais utilizado hoje no mundo denomina-se Restor, já tendo sido implantados mais de 60 milhões destas lentes em quase todos os países do mundo. Mas alguns pacientes podem ter resultados melhores com outros tipos de cristalinos, tais como os de multizonas e os acomodativos. O médico escolhe o mais apropriado para cada tipo de paciente. Veja, por exemplo, a condição de um paciente portador de catarata que deseja fotografar um barco enquanto olha na tela de uma máquina fotográfica. Tanto o visor da máquina, que está perto, quanto o barco, que está longe, estão embaçados. Com a cirurgia da catarata, sem implantar uma lente intraocular, fica embaçado tanto de perto quanto de longe. Mas, depois de introduzido uma lente intraocular, o olho que recebe uma lente monofocal irá ver de longe, porém, não terá nitidez para perto. Entretanto, o olho que recebe uma lente intraocular multifocal terá condições de ver de perto e de longe simultaneamente. Outro exemplo prático seria ao dirigir. Antes da cirurgia, tanto a visão de perto quanto a de longe estariam embaçadas. Após a cirurgia, o olho que recebeu um cristalino monofocal consegue visualizar a estrada, porém não consegue ver detalhes do painel do veículo, enquanto o olho que recebeu um implante multifocal consegue visualizar ambos, a estrada e o painel. Claro que com um par de óculos se consegue ver de longe e de perto, porém nem todas as pessoas podem dizer que gostam de usar óculos. É preciso de óculos para ler após a cirurgia de catarata? O cristalino natural antes dos 40 anos de idade é capaz de focalizar objetos de longe e de perto pela modificação da sua forma. Depois dos 40 anos, muitas pessoas experimentam dificuldade na focalização de perto, porque o seu cristalino ficará duro e não consegue alterar o formato para focalização. Este processo é chamado de presbiopia. Óculos de leitura serão necessários para ajudar na focalização de objetos que estejam muito próximos. Pacientes que se submetem à cirurgia de catarata terão seus cristalinos substituídos por cristalinos artificiais, que resultará em uma melhora da visão. No entanto, existem muitas modalidades de lentes intraoculares disponíveis. Porém, a visão será melhorada após a cirurgia de catarata, mas a necessidade de óculos depois da cirurgia não será eliminada se for usado uma lente intraocular monofocal. Lentes intraoculares monofocais produzem excelente visão depois da cirurgia de catarata, porém apenas a uma distância predeterminada, que usualmente é a visão de longe. Objetos que estejam próximos ou em distância intermediária serão vistos embaçados se não usar óculos. Lentes intraoculares monofocais não podem focalizar imagens em diferentes distâncias, como o cristalino natural de uma pessoa jovem, e não corrigem a presbiopia. Portanto, óculos para ler e para trabalhar no computador serão necessários para focalizar objetos muito perto ou em distâncias intermediárias. Em virtude de novos avanços na tecnologia de lentes intraoculares, agora existem tipos diferentes de lentes intraoculares que já estão amplamente disponíveis, que podem reduzir a sua dependência de óculos de leitura após a cirurgia. Essas lentes são chamadas de lentes intraoculares multifocais. As lentes intraoculares multifocais funcionam permitindo a focalização de objetos próximos e distantes simultaneamente, focalizados na retina,
Isso oferece a possibilidade de que seu olho veja bem à distância e de perto, sem o uso de óculos de grau. Quais são as vantagens das lentes intraoculares multifocais? As lentes intraoculares multifocais focalizam simultaneamente objetos de longe e de perto na sua retina. Seu cérebro, então, seleciona a informação visual de que necessita para formar uma imagem, quer seja de um objeto que esteja longe ou próximo. Isto oferece a possibilidade de você enxergar bem de longe e de perto com menos dependência de óculos de grau. Apesar de que óculos de leitura ainda possam ser necessários para leituras muito prolongadas ou para se trabalhar em condições de baixa iluminação, a dependência de óculos será enormemente reduzida. Essa dependência será reduzida ainda mais se ambos os olhos tiverem lentes intraoculares multifocais. A maioria das outras atividades, tais como ler um cardápio, olhar seu telefone celular, preencher um formulário ou olhar o seu relógio normalmente, não irão requisitar o uso de óculos. Apesar de que a eliminação do uso de óculos de leitura não possa ser garantida, a sua dependência deles será altamente reduzida com o uso de lentes multifocais, se comparada com os pacientes que utilizaram lentes monofocais. Quais são os possíveis riscos das lentes intraoculares multifocais? A cirurgia de catarata será a mesma se colocada uma lente monofocal ou multifocal. Não existem riscos adicionais se comparado com a introdução de uma lente monofocal. No entanto, depois da cirurgia, os pacientes com lentes intraoculares multifocais podem notar deslumbramento ou halos ao redor de pontos luminosos à noite. Esse deslumbramento não perturbará na visão durante o dia. A maioria das pessoas acha isto apenas discretamente perturbador e, de fato, o cérebro tende a adaptá-los em um pequeno período de tempo. A adaptação total, em alguns casos, requer de algumas semanas até alguns meses. Lentes multifocais precisam ser implantadas em ambos os olhos para que a adaptação total possa ocorrer. A maioria das pessoas com lentes multifocais ficam muito felizes com elas e escolheriam implantá-las novamente. No entanto, uma minoria de pacientes tem dificuldade de adaptar-se a elas ou ficam aborrecidos com os halos noturnos. Seu cirurgião irá discutir os pontos favoráveis e contrários dessas lentes e irá lhe auxiliar em fazer a melhor escolha de qual lente você deva implantar. Eu sou um bom candidato para implante de lentes intraoculares multifocais? Apesar de que as lentes intraoculares multifocais possam reduzir a sua dependência de óculos de grau, elas podem não ser uma opção se você tiver astigmatismo muito elevado ou irregularidades da córnea e problemas na retina, tais como degeneração macular, lesões de nervo óptico ou se você tiver uma expectativa de 100% de independência de óculos de grau. Lentes intraoculares multifocais podem oferecer redução na dependência de óculos e melhora na qualidade de vida se você se submeter a uma cirurgia de catarata. O seu médico pode ajudar a determinar se você se dará bem com o uso delas.